Olá, o Café com Lutas retoma o tema da Palestina com Soraya Mislé. Nesse episódio, vamos dar continuidade à entrevista falando sobre a origem do conflito. Soraya, muitos passaram a acompanhar o genocídio do povo palestino somente agora. Para quem não conhece a questão, como poderia nos explicar, sobretudo do ponto de vista histórico, o que acontece na região há décadas? Esse conflito ele não se iniciou em outubro de 2023, né? Não se iniciou em outubro de 2023. Na verdade, a pedra fundamental da Nakba, como eu expliquei, já tem mais de 76 anos, a catástrofe palestina, e a Nakba é um processo cuja origem data do fim do século XIX. Naquele momento, em fim do século XIX, os judeus estavam submetidos a muitas perseguições e pogroms na Europa do Leste e Central. E o jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl, então, passa a afirmar que não seria possível a assimilação diante das perseguições e pogroms e que era preciso criar um Estado judeu em alguma parte do mundo. Mas o sionismo, naquele momento, quando ele surge como um movimento, o sionismo político moderno, era absolutamente reacionário, contra-revolucionário, minoritário, inclusive mal visto, porque afastava os judeus que sofriam essa opressão e se aproximavam das organizações revolucionárias dessas próprias organizações. E sempre pensando na aliança com o imperialismo do momento. O sionismo sempre teve em vista que era preciso a aliança com o imperialismo do momento. Então, Theodor Herzl publica, em 1896, um livrinho que se chamava O Estado Judeu, e nesse próprio livrinho ele escreve: a sociedade dos judeus deve preferir a Argentina ou a Palestina? Nos dois locais houve experiências dignas de colonização, já sinalizando que essa ideia de retorno a milhares de anos, desse desejo, anseio de retorno a milhares de anos para a Palestina, o que a Palestina sempre foi o local sonhado, não era verdade. O que havia é que Jerusalém, como berço das três religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, era um local para peregrinação, almejado para peregrinação. E isso quem comprova, inclusive, é o historiador israelense Ilan Pappé. Aí o Theodor Herzl, então, publica esse livrinho e, em 1897, no primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, com a presença de 200 delegados, é que é decidida a Palestina como local para essa colonização. E uma coisa importante é que o sionismo sempre soube que era preciso colonização para o seu intento, para a criação desse Estado. Então, a Palestina é escolhida como esse local, e porque, inclusive, tinha uma atração do imperialismo europeu por aquela região, por ser a região do Oriente Médio e Norte da África, muito rica em petróleo, né? Então, eles queriam ter um apêndice, um braço, uma base militar para dominar toda a região, e o sionismo vai cumprir esse papel. O sionismo, desde sempre, sabia que era preciso a conquista da terra e do trabalho numa área em que os judeus eram absolutamente minoritários, judeus palestinos. No final do século XIX, eles eram 6% somente naquela região, e viviam absolutamente em harmonia. E a conquista da terra seria, cada vez que você incentivava as ondas de migração de judeus da Europa para dentro da Palestina, você instituía colonatos e anexava mais terras e expulsava os palestinos nativos não judeus das suas terras. E a conquista do trabalho era, cada vez que se estabelecia um comércio, uma indústria, um estabelecimento, trabalho exclusivo para judeus. Vem a Primeira Guerra Mundial e o Império Turco-Otomano, que dominava a região do Oriente Médio e Norte da África por quase 400 anos, já à beira da derrota, em 1916, os aliados que lutavam contra o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro decidem dividir a região do Oriente Médio e Norte da África, o que cada um ficaria, qual a parte que cada um ficaria, com as fronteiras praticamente em linha reta, como foi feito na África. Em 2 de novembro de 1917, a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina, visando o seu espólio nessa guerra, que o imperialismo britânico ficaria com mandato sobre a Palestina, e favorecendo as ondas de imigração sionistas
para dentro da Palestina. O que foi feito na Palestina, portanto, era um projeto de colonização por povoamento, assim como foi feito no extermínio indígena aqui nas Américas. Colonização por povoamento, você traz uma população estrangeira para dentro daquelas terras e extermina e expulsa a população nativa e muda a demografia, a paisagem, a topografia, e dá uma outra... e muda a realidade daquele local. A colonização por povoamento, portanto, é uma estrutura e vem para ficar. Essa estrutura é o Estado racista de Israel, enclave militar do imperialismo. A Grã-Bretanha termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é derrotado, e a Grã-Bretanha, de fato, vai favorecer as ondas de imigração judaicas sionistas para aquelas terras. Ela fica com mandato sobre a Palestina, e nos anos 20, em função da Declaração Balfour e do mandato britânico, há uma série de revoltas contra a colonização sionista e o imperialismo britânico naquelas terras. Inclusive, uma coisa importante de dizer é que as mulheres tiveram um protagonismo histórico desde sempre nessa luta contra a colonização, as mulheres árabes e as mulheres palestinas. Se formam comitês populares para lutar contra a Declaração Balfour, o mandato britânico, a colonização sionista. Em 1928, acontece o primeiro Congresso das Mulheres Árabes em Jerusalém, e elas decidem rejeição à Declaração Balfour, à colonização sionista, ao mandato britânico, boicote aos produtos ingleses, constituir um centro de informação para mandar para fora o que estava acontecendo na Palestina, e essas lutas vão se acirrar ainda mais com o avanço dessa colonização e a repressão britânica. Então, nos anos 30, se acentua, se agrava a situação do povo palestino lá naquelas terras, começa a haver carestia, expulsão das terras. Em 36, estoura uma greve geral que dura 6 meses, e como resultado e decorrência dessa guerra, dessa greve geral, eclode uma revolução poderosa, que é o momento mais próximo em que os palestinos chegam da sua libertação. É uma revolução poderosa contra a colonização sionista e o mandato britânico, que infelizmente é derrotada em 1939. Tem um revolucionário palestino marxista, Gassan Carafani, que descreve esse processo num livrinho que chama A Revolta de 36-39 na Palestina, publicado pela editora Sanderman, e descreve quais são os agentes em atuação que levaram à derrota dessa revolução poderosa. E ele identifica os inimigos da causa palestina naquele momento: o imperialismo e sionismo, os regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe e palestina, e também falava de uma crise de direção revolucionária. Com a derrota dessa revolução em 39, são 5 mil mortos, 19 mil feridos, as lideranças enforcadas em praça pública para servir de exemplo. E o meu pai, que nasceu em 1935 na Palestina, numa aldeia de camponeses, sempre contava que os palestinos se tornaram absolutamente vulneráveis, não podiam sequer portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, nos anos 40, as paramilícias sionistas vinham sendo fortemente armadas, sobretudo por armas enviadas pela União Soviética sob Stalin via Tchecoslováquia. E, ao mesmo tempo, são traçados os planos de limpeza étnica, os planos militares de limpeza étnica sionistas. É óbvio que eles não escreviam plano militar de limpeza étnica, mas todas as características ali demonstram que essa definição de limpeza étnica atende a esses planos. Então, eram 4 planos, e o plano mais agressivo e derradeiro foi o plano Dalet, e dentro desse plano, compunha esse plano o que era chamado de Arquivo dos Vilarejos, em que eles tinham mapeado as aldeias palestinas e sabiam qual era a topografia, quais eram as áreas mais férteis, mais planas, qual o número de árvores que havia em cada aldeia, população, número de homens, mulheres, idosos, crianças, tudo. E por aí eles decidiram por onde começariam a executar esses planos de limpeza étnica. E vem a Segunda Guerra Mundial, os horrores, atrocidades do nazismo, e o sionismo se aproveita muito bem, né, desses horrores do Holocausto para ganhar o apelo para o seu projeto de colonização, o projeto colonial sionista. Então, ele consegue colocar em pauta essa ideia de um Estado-nação judeu, do seu projeto colonial sionista.
Em fevereiro de 47, a Grã-Bretanha entrega para a recém-criada Organização das Nações Unidas a questão palestina, e depois de muitos lobbies e conversas de bastidores, em 29 de novembro de 1947, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, é recomendada a partilha da Palestina. 56% para o Estado judeu, 43,9% para o Estado árabe e Jerusalém sob administração internacional. A ONU, portanto, delegava um projeto colonial mais da metade daquelas terras. Para se ter uma ideia, naquele momento, mesmo depois de várias ondas de migração sionistas, havia menos de 30% de judeus na Palestina, que detinham 5% daquelas terras. E os palestinos nativos, obviamente, não foram consultados, porque ninguém consulta você quando vai te expulsar, quando vai promover a limpeza étnica, quando vai colonizar suas terras. Para vocês terem uma ideia, a aldeia do meu pai, Cacum, que era uma aldeia de 2.000 habitantes, seria dividida ao meio. O meu pai sempre contava essa história, o meu avô, quando ficou sabendo da partilha, verificou que o cemitério da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. E ele dizia, não é possível, não vamos poder nem enterrar os nossos mortos. E, na verdade, a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas foi um sinal verde para que aqueles planos de limpeza étnica viessem a ser executados. 12 dias depois, começaram a ser executados esses planos militares de limpeza étnica, começou a fase mais agressiva da limpeza étnica na Palestina. E em 6 meses foram expulsos 800 mil palestinos das suas terras, 2/3 da população, foram destruídas 530 aldeias e foram mais de 20 mil palestinos mortos. Inclusive contando com genocídios em dezenas de aldeias em que o estupro era instrumental para promover o terror psicológico e expulsar os palestinos das suas aldeias. Lembram que a aldeia que eu falei que a aldeia do meu pai seria dividida ao meio? Ela foi uma das mais de 530 destruídas violentamente. Israel se criou em 15 de maio de 1948 sobre os corpos e os escombros das aldeias palestinas em 78% do território histórico da Palestina. E esse processo nunca parou. Em 67, Israel ocupou militarmente os 22% restantes da Palestina, que é o que a gente ouve falar sobre Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, a cidade velha de Jerusalém, mais 350 mil refugiados, mais 15 mil palestinos mortos, e nunca a Nakba parou. Assim como nunca parou a resistência palestina. Os palestinos sempre resistiram, nunca pararam de resistir, porque para os palestinos resistir não é uma escolha, não é uma opção. Resistir é existir sob constante ameaça de apagamento do mapa. Nós tivemos, então, este processo de avanço da colonização e houve uma série de revoltas, né, por parte do povo palestino. Criou-se a Organização para a Libertação da Palestina, em 1964, que buscava a libertação da sua terra e travou uma luta muito heróica. Depois, em 87, teve a primeira intifada. Intifada é uma palavra árabe que significa levante popular, que ficou conhecida como a Intifada das Pedras contra os Tanques, em que as forças de ocupação sionistas, os soldados quebravam os cotovelos dos meninos que atiravam pedras contra os tanques. Teve uma repressão feroz, violenta. E, em 1991, começaram as negociações secretas entre a OLP e Israel, que culminaram nos acordos de Oslo, assinados em setembro de 93, sob intermediação dos Estados Unidos, que, na verdade, criaram a Autoridade Palestina, porém sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral, cooperação de segurança com Israel. Na verdade, criaram o gerente da ocupação, o capataz, o capitão do mato, que continua a atuar até hoje assim. E esse processo favoreceu ainda mais a expansão colonial. Ficou mais fácil promover a expansão colonial, o expansionismo colonial, tendo um gerente da ocupação para ser o braço da repressão lá dentro. Depois, em 2000, acontece uma segunda intifada, o segundo levante popular, que vai ser sufocado em 2005,
e nos últimos anos já havia um avanço muito brutal da limpeza étnica, da colonização sionista, um regime de apartheid em toda a Palestina. Nós somos 13 milhões de palestinos no mundo, 6 milhões em campos de refugiados, milhares na diáspora, a outra metade submetida à limpeza étnica, à colonização, à apartheid e agora genocídio brutal, como vocês estão vendo em Gaza. E, inclusive, já antes do início de outubro, os colonos sionistas que escrevem morte aos árabes nas paredes, agridem os palestinos quando até estão fazendo a colheita das suas oliveiras, já vinham promovendo pogroms nas aldeias, botando fogo nas casas, nos veículos, matando os palestinos, um processo muito brutal em toda a Palestina, e era inevitável que, se você está sob a bota do colonizador, você vai ter uma ação coordenada da resistência, como foi o 7 de outubro. E tudo que Israel disse sobre o 7 de outubro são narrativas mentirosas, que, infelizmente, diante de uma cumplicidade internacional histórica, se sentiu avalizado para buscar a sua solução final na contínua Nakba, que dura mais de 76 anos. É uma nova fase da Nakba em que Israel busca a sua solução final de extermínio do povo palestino. É o que estamos vendo hoje em Gaza por 251 dias, mais de 8 meses, já entramos no 8º mês de genocídio em Gaza, em que somente neste período de 251 dias, os números subestimados são de mais de 37 mil palestinos assassinados e quase 90 mil feridos, milhares de amputados sem anestesia, todos os hospitais destruídos total ou parcialmente, dos 2,4 milhões de palestinos em Gaza, 90% empurrados cada vez mais para o sul, agora na última fronteira, que é Rafah, na última fronteira com o Egito, e num gueto, um campo de concentração a céu aberto, como já viviam há 17 anos, diante de um cerco criminoso por parte de Israel, que não tem para onde sair, portanto. E estão submetidos a esse genocídio. Neste momento que eu estou falando com vocês, mais uma família está sendo dizimada em Gaza, uma criança é assassinada a cada 10 minutos, uma mãe a cada hora. E este processo precisa parar. E este processo não teria chegado até aqui se não fosse os bilhões de dólares do imperialismo dos Estados Unidos, obviamente, já que é o enclave militar do imperialismo, e as suas armas, também as armas das potências dos imperialismos europeus, mas se não fosse uma cumplicidade internacional histórica, inclusive a partir do Brasil, que seguiu apertando as mãos manchadas de sangue do Estado racista de Israel, das suas lideranças. Então, ao mesmo tempo que nós vemos um genocídio bastante avançado em Gaza, há uma limpeza étnica que se aprofunda na Cisjordânia, com genocídio silencioso também em dezenas de aldeias beduínas, e na parte da Cisjordânia, nós temos cerca de 1.500 mortos, se você contar desde o início de 2023, milhares de feridos, o número de presos políticos palestinos, que no início de outubro eram 5.200, incluindo mulheres e crianças submetidos a torturas, duplicou e as torturas avançaram para algo inominável. Há evidências e relatos de estupros dos presos políticos palestinos, e as imagens que chegam para nós são muito brutais e muito atrozes. Precisamos parar imediatamente esse processo, e essa é a nossa tarefa enquanto Solidariedade Internacional. A resistência palestina segue viva, e é heróica e histórica, persiste e segue confiante e firme. E nós precisamos nos inspirar nessa resistência e avançar ainda mais na solidariedade internacional, que também tem cumprido um papel histórico como jamais visto antes. A máscara do Estado de Israel, do sionismo, caiu. E nós precisamos, então, garantir que ela já não mais retorne e garantir justiça para a totalidade do povo palestino. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela mensagem que você passou aqui para a gente. E esse foi mais um episódio do Café com Lutas. Siga o Café com Lutas no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Sincef São Paulo. Um abraço, até a próxima.